Vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Temos um grupo de irmãos aqui na nossa igreja que pertencem a um organismo internacional chamado Gideões. O seu trabalho é principalmente o de distribuição da Palavra de Deus, normalmente em formato de Novo Testamento. Estes irmãos são responsáveis pela distribuição de centenas, milhares de Novos Testamentos a cada ano no nosso país. Agora imagine que alguém recebe esse Novo Testamento e vai começar a lê-lo como normalmente começamos a ler qualquer livro, pela primeira página. E a primeira leitura que vai encontrar ao ler o Novo Testamento vai ser esta, que os irmãos vão acompanhar aí nas suas Bíblias. Diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Farés e Zará, e Farés gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Racabe, a Boaz, e Boaz gerou de Ruta a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou ao Jurão, e Jurão gerou a Osias. E Osias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14, e de Davi até a deportação para a Babilônia 14, e da deportação da Babilônia até Cristo 14 gerações. Provavelmente, se alguém nunca leu a Bíblia antes e abrir o Novo Testamento nesta página e começar a ler, se calhar não chega ao fim. Porque esta lista não é uma lista muito fácil. Alguns nomes aqui são nomes muito estranhos para nós, não estamos acostumados com eles. E talvez alguns irmãos até pensem: pastor, estamos na época de Natal, há tantos textos bonitos para nós lermos. Hoje é dia de ceia, o pastor escolhe logo uma genealogia para nós lermos na preparação para a ceia do Senhor. Irmãos, a genealogia está na Bíblia por alguma razão e o Senhor a permitiu porque Ele entendeu que assim devia ser. Para o povo de Israel, para os judeus a quem Mateus escreveu o seu Evangelho, esta genealogia era fundamental. Eles não estavam interessados em ouvir uma história enquanto não soubessem primeiro qual era a linhagem do seu personagem. Quem é este indivíduo? De que família ele vem? Quais são os seus antecedentes? Os seus antepassados? Se os antepassados convencessem, então eles liam a história. Se não convencessem, não interessava ler. Este fulano não me diz absolutamente nada. É por isso que Mateus se dá o trabalho de nos descrever a genealogia de Jesus. Mas, irmãos, esta genealogia tem também lições para nós no século XXI. E eu queria que nós olhássemos para este texto e procurássemos entender lições que Deus pode querer nos transmitir desta lista sucessiva de nomes estranhos que nós temos às vezes até dificuldade em pronunciar. A primeira coisa que eu queria dizer aos irmãos, porque nós queremos que este texto que aqui está é um texto da Palavra de Deus, e ao lê-lo nós vemos uma sucessão, não é? Uma linhagem seguida, e a primeira coisa simples que nós aprendemos nesta história é o seguinte:
Deus conhece os nossos nomes. Deus conhece a cada um de nós, sabe quem somos e nos identifica. Este livro, inspirado pelo Espírito Santo, nós queremos que o evangelista Mateus, apóstolo do Senhor, colocou essa lista, e nessa lista nós podemos ver que Deus acompanha a história e Ele conhece os personagens, mas conhece a cada um e conhece pelos seus nomes. Quando alguém lembra do nosso nome, isso traz-nos satisfação, alegria. Quando encontramos alguém que já não nos vê há algum tempo e essa pessoa olha para nós e diz: "Oh, fulano tal, há quanto tempo que eu não te via?" E nós: "Oh, esta pessoa lembra-se do meu nome." Assim como quando alguém se passa por nosso amigo, mas chega ao pé de nós e não consegue recordar como é que nós nos chamamos, um amigo sempre sabe o nome de um amigo, não é? Parece que ficamos um bocadinho chateados e tristes. Esta é uma dificuldade dos pastores, pelo menos é minha. Temos que decorar tantos nomes e eu tenho a desvantagem de ser médico. Tenho que decorar os nomes dos doentes no consultório, mas no consultório pelo menos eu tenho o computador, antes de chamar eu vejo. E aqui não tenho. E a gente tem que lembrar os nomes, irmãos. Os nomes são importantes, as pessoas são designadas por nomes. Cada vez mais a nossa sociedade é uma sociedade que deixou de se lembrar de quem são as pessoas. Nós hoje nos tornamos números, nos tornamos chips eletrónicos. E se não houver como ler o cartão do cidadão naquele local, não conseguimos fazer nada. Porque eles não sabem quem nós somos. E enquanto não identificarem o número do nosso arquivo, nós não valemos nada. Mas eu sou fulano tal. Sim, mas não me interessa se você é fulano tal. Eu quero saber qual é o seu código, eu quero saber qual é o seu número, eu quero saber onde você está na lista. Meu irmão, quando lemos a genealogia de Jesus, nós descobrimos que para Deus nós não somos um número na lista, somos um nome. Somos indivíduos, somos pessoas, somos homens e mulheres. Nomes denunciam ou demonstram a familiaridade. Quando eu sei alguém, conheço alguém pelo seu nome, identifico os personagens da sua família, isso mostra que eu estou próximo. Ah, não, você é fulano tal, filho de fulano e de fulana. Poxa, e o teu avô? Ainda me lembro do teu avô. Quando alguém consegue dizer isto, é porque conhece aquela família bem. Agora vejam, irmãos, na história que nos é dada, no início da história de Jesus, não só se conhece os nomes das pessoas e os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, os seus trisavós e por aí vai. Deus, de fato, conhecia. No livro de Deus, na história do Salvador, tudo começa por uma lista de nomes. Todos são suficientemente importantes para terem os seus nomes registados. Deus o conhece. Conhece o seu nome. Conhece a sua família. E para Ele, você é importante. Porque Ele o conhece exatamente por quem é. Mas quando nós olhamos para esta genealogia, irmãos, e vemos esta lista, algo que nos toca é o seguinte: nós todos fazemos parte de algo maior. Será que todos os personagens desta lista tinham a noção clara de qual era o propósito das suas vidas? Será que todos os personagens desta lista tinham sentido claro de qual era o seu valor? Sendo que estamos a falar de seres humanos como nós, eu acredito que como nós, todos eles, em um ou outro momento da sua vida, tivessem-se perguntado: o que é que eu ando aqui a fazer? Todos os dias levanto, todos os dias vou para o trabalho, todos os dias preciso comer, mas qual é o sentido disto tudo? Por que é que eu ando aqui dia após dia? Para onde estou a caminhar? Onde é que isto vai terminar? Por que é que eu estou aqui? Só porque um dia meu pai e a minha mãe se casaram? Só porque um dia um homem e uma mulher se juntaram? É por isso que eu estou aqui? Esta história, esta lista de nomes no início, nos diz que existe algo mais. E o homem tem tentado responder esta pergunta ao longo de séculos, irmãos. A filosofia tenta nos explicar qual é a razão da nossa vida, mas, enfim, faz mais confusão do que outra coisa. A religião, por vezes, tenta nos dar algum sentido. O entretenimento constante que nos é oferecido, por exemplo, pela televisão, pelos meios de comunicação, etc., etc., tenta nos fazer esquecer. Estamos hoje sendo
adormecidos, anestesiados para uma vida sem sentido. As pessoas correm o dia inteiro no trabalho para chegar no fim do dia e sentarem-se à frente da televisão assistindo a história de outras pessoas, fictícias. E acabam por viver aquelas histórias com intensidade, anestesiando as suas vidas. Vidas sem sentido. Vidas repetidas dia após dia, sem propósito. Mas a vida destes personagens que é aqui descrita tinha um propósito maior. Provavelmente nenhum deles tinha a ideia de que fazia parte da linhagem do próprio Salvador. Provavelmente nenhum deles tinha a noção exata de que um dos seus descendentes ia marcar a história de tal maneira que nós falamos do calendário antes e depois de Cristo. Irmãos, já pensaram nisto? Jesus não foi um estadista, Jesus não foi um general, Jesus não foi um filósofo que escreveu muita coisa. Tantos personagens grandes da história, mas AC e DC não quer dizer antes e depois de César. AC e DC não quer dizer antes e depois de nenhum dos grandes cientistas que o mundo conheceu. Foi um homem simples da Galileia, irmãos, uma das províncias mais insignificantes do Império Romano. Um homem que não viajou mais do que algumas dezenas de quilómetros, nunca se afastou muito do lugar de onde nasceu. Um homem que viveu e morreu dentro de uma cultura limitada, de um povo pequenino. Mas este homem não era só homem. Ele era o nosso Salvador. Ele era Deus conosco. E as pessoas desta lista faziam parte da vinda do Salvador. Faziam parte de algo maior. Meus queridos, nós fazemos parte de algo maior. Nós estamos aqui e não é por acaso. Você está aqui e não é por acaso. Deus criou o homem, nós queremos, de acordo com o ensino da Bíblia, e nos colocou aqui. Infelizmente, nós optamos por nos separar dele e ficar distantes dele. Às vezes, ficamos distantes dele por atos deliberados e conscientes que são maus. Mas, às vezes, por simples indiferença. A maior parte das pessoas que vai ficar longe de Deus pela eternidade não vai ficar porque eram grandes criminosos, porque mataram, porque roubaram, porque fizeram crimes hediondos. Vão ficar porque simplesmente não se interessaram com Deus durante as suas vidas. E, portanto, não o conhecem, não têm qualquer relacionamento com Ele. Mas nós fomos criados para andar com Deus. E é por isso que as nossas vidas têm um buraco, têm um vazio. Nós não conseguimos satisfazer com nenhuma outra coisa. Vamos tentando. Tentamos com uma coisa, tentamos com outra. Algumas pessoas tentam com a família, outras tentam com o trabalho, outras tentam com o entretenimento. Alguns, infelizmente, tentam com substâncias tóxicas, com tantas coisas. Nada preenche o vazio. Porque o buraco no seu coração é do tamanho de Deus. É muito grande. Nenhuma outra coisa vai conseguir tapar este buraco. Mas você está aqui para fazer parte de algo maior. O plano de Deus é um plano de salvação, não somente individual, mas da humanidade. E nós fomos capacitados por Ele, criados e capacitados por Ele, para fazer parte deste plano. Coisa extraordinária. Que mistério. Coisa fantástica. Nós fazemos parte do plano de Deus para fazer diferença neste planeta onde nós estamos. E você pode me dizer, pastor, desculpe lá, você não conhece a minha vida. Eu vou lá fazer diferença. Ainda se fosse o presidente Obama, ele pode fazer diferença no mundo, não é? Ainda se for os chefes de Estado europeus, talvez possam fazer diferença no mundo. Sabe que talvez você possa fazer uma diferença muito grande que essas pessoas não podem. Nós não estamos a falar sobre a diferença do clima do nosso planeta. Estamos a falar sobre a diferença na vida de homens e mulheres, de jovens, de adolescentes, de crianças, de quem você está perto. E que Deus quer usá-lo para ser instrumento, para tocar essas vidas. E isto é o que há de mais importante neste mundo. Não há nenhum investimento maior. Quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, nós descobrimos que nós temos valor, Deus nos conhece pelo nome e nós fazemos parte de um esquema maior. Mas também quando olhamos para esta história, meus irmãos, e quando lemos estes nomes, nós descobrimos que não há linhagens e nem vidas
perfeitas. Temos meditado aqui nos cultos da tarde, com os irmãos que têm vindo, sobre alguns dos nomes femininos que estão nesta lista. Algumas histórias complicadas. Na linhagem do Salvador, irmãos, há pessoas, por exemplo, como uma prostituta. Na linhagem de Jesus, há. Mas mudou de vida. Deus fez o milagre maior que pode existir, que é transformar um coração. Há nesta lista pessoas que fizeram coisas muito tristes. Um do personagem mais conhecido desta lista, que é o rei Davi, cometeu adultério. Fez com que o marido da mulher que ele queria fosse morto. Um outro personagem desta lista, apesar de ter sido um rei, sacrificou os seus filhos em altares a deuses pagãos. E está na lista, irmãos. Não foram retirados para que a lista ficasse bonitinha e só com pessoas certinhas. Sabe porquê? Porque a sua vida também não é certinha. A minha também não é como devia ser. E a nossa linhagem também não é. E quando nós olhamos para a nossa árvore genealógica, se formos olhar realmente com olhos de ver, se calhar vamos descobrir que há algumas histórias ali que nós preferíamos não contar. Mas não há vidas perfeitas e nem linhagens perfeitas. Porque não pode haver isto sem a presença de Deus. Mas a coisa mais extraordinária desta lista, irmãos, é o que vai acontecendo sistematicamente e para aquilo que ela aponta. Mateus divide mais ou menos a linhagem em 3 grandes partes. A primeira termina na época de Davi, mas a época de Davi, apesar de ter sido uma época gloriosa, logo a seguir tem a queda do seu neto Roboão e a destruição do povo. Há uma divisão dramática entre o povo de Israel. Uma divisão que vai fazer com que 10 tribos fundem uma nova nação no norte, uma nação longe de Deus, uma nação que se torna pagã, uma nação que existe pouco mais de 100 anos e que vai ser destruída e levada para a escravidão. Depois, o resto, a outra contagem da linhagem termina com a deportação, a destruição da cidade de Jerusalém, a destruição daquela coisa tão bonita que era o templo que tinha sido construído por Salomão. Parece que sistematicamente as nossas vidas vão terminar num buraco, a não ser que nós conheçamos a salvação e o Salvador. E é por isso, irmãos, que esta lista termina onde termina, porque se nossa vida não caminhar para o encontro de Jesus e do Salvador, se a nossa vida não caminhar para entender quem Jesus é e aquilo que Ele representa para nós, nós também vamos terminar como nesta lista, em alguns momentos, no buraco. Mas esta é uma notícia boa, é boa nova, por isso é que se chama Evangelho, é que o Salvador veio e veio fazer aquilo que nós não podíamos fazer. A história bíblica diz que o pecado do homem exigia a sua correção. A sua disciplina era uma questão de justiça. E essa justiça implicava na morte. Porque a dívida que nós adquirimos por andar longe de Deus era grande demais. E a história termina dizendo que veio o Salvador, Jesus. Ele representava a face de Deus conosco. Por isso que o seu nome também era Emanuel, Deus conosco. Às vezes as pessoas pensam em Deus como alguém distante, que está lá longe e não liga a mínima a ninguém. Você quer saber a cara de Deus como é que era? Então olhe para a história de Jesus. Você quer saber como é que Deus falaria conosco? Como é que Ele se comportaria no nosso meio? Então leia a história de Jesus. Ele vai às nossas festas como Jesus ia. Vai às nossas casas comer conosco ou iria como Jesus fez. Ele era capaz de receber as crianças, ter compaixão dos que estavam em situação difícil, curar os que estavam doentes, restaurar os que estavam abatidos. Enfrentar com firmeza a hipocrisia, a corrupção, a maldade, a injustiça. Essa é a cara de Deus conosco. Quer saber como é que Ele se comportaria? Então leia o Evangelho. Então perceba aquilo que Jesus disse como sendo a palavra de Deus aqui entre nós. E aquilo que Ele disse foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não se apresentou como um caminho.
ele não se apresentou como um bom caminho. Ele nem sequer se apresentou como o caminho melhor. Ele disse que só havia um. Os irmãos lembram-se da semana passada, as nossas criancinhas aqui a cantar? Alguns guardaram bem, porque algumas aqui na frente fizeram questão de colocar o dedinho bem em riste. Só há um caminho para o céu. E você não vai de foguete, não é? Não vai de carro, não vai porque é bonzinho e uma série de outras coisas que eles nos cantaram na semana passada. Só há um. Ele disse, eu sou o caminho, o caminho. E algumas pessoas dizem, intolerância, vocês não podem afirmar uma coisa destas. Não somos nós que afirmamos, nós cremos naquilo que ele disse. Mas ele foi o único que comprovou com a sua vida aquilo que tinha falado. Ele não apenas falou, ele fez. Ninguém fez os sinais que ele fez em vida. Ele não somente falou, ele morreu. Ele deu a sua vida por nós. Ele não somente falou, ele morreu e ressuscitou. Porque muitos têm falado e têm morrido, mas só Jesus levantou da sepultura ao terceiro dia. Irmãos, nós cremos que Jesus é o caminho, porque Ele realmente nos deu esta garantia. Ele é a verdade, Ele é a vida que nós somos chamados a viver. Quando nós olhamos para esta lista de nomes e para esta genealogia, nós percebemos que se ela não terminasse em Jesus, seria apenas uma sucessão de muitas situações tristes. Mas termina na vinda do Salvador. E a sua vida? Já encontrou o Salvador? Já um dia percebeu quem Jesus é e o que Ele representa? Já algum dia buscou em Deus que este Salvador que foi enviado seja também seu? Enquanto não fizer esta opção pessoalmente, enquanto não falar isto diretamente com Ele, não vai poder experimentar o verdadeiro Natal. Natal, as pessoas falam muito sobre o Natal agora e falam sobre o Natal, mas só falam sobre prendas e sobre festas e sobre comer e sobre beber. Natal não é nada disto. Natal é uma coisa só, é Jesus. E nós vamos celebrar o Natal não porque nós queremos comer, não porque nós queremos prendas. Nós vamos celebrar o Natal porque Jesus já nasceu nas nossas vidas. Não foi só em Belém. Um dia nós reconhecemos a nossa situação e um dia nós falamos com Deus e dissemos, eu preciso de Jesus na minha vida. E talvez hoje você precise dizer isso. Talvez hoje seja o dia de você abrir o seu coração para Deus e dizer a Ele, eu preciso disto. Se realmente a minha vida tem sentido, se realmente tu conheces o meu nome, se realmente eu faço parte de um plano maior, eu tenho estado muito afastado disto, eu tenho estado muito longe disto, mas eu quero isto para a minha vida. Eu quero que a minha vida tenha sentido. Eu quero fazer parte deste plano maior. Eu quero que o Deus que conhece o meu nome seja também o meu Deus e eu conheça o seu nome. Se você quiser fazer isto hoje, é muito simples. Apenas fale com o Senhor. Não há palavras certas e erradas. Não há palavras mágicas decoradas. Há apenas um coração aberto para um coração que está pronto a ouvi-lo. Diga a Deus aquilo que sente. Diga a Deus aquilo que precisa. Peça a Deus perdão por ter andado longe dele todo este tempo. Diga a Ele que quer a salvação. Peça a Ele para que Jesus seja o seu Salvador. E a Bíblia diz que você vai nascer de novo. É uma coisa que só Deus pode fazer. Mas a sua vida não será igual.